Nesse vídeo eu pretendo te mostrar 3 coisas. Primeiro, porque boa parte das pessoas não consegue guardar dinheiro, a armadilha que elas cometem nesse processo, também esclarecer a diferença entre renda ativa e renda passiva e, por fim, te dar uma sugestão de um método simples, prático e funcional para que você comece efetivamente a guardar dinheiro e investir para que você possa lá na frente conquistar o objetivo de atingir a liberdade financeira. Pegando o primeiro item, porque boa parte das pessoas não consegue guardar dinheiro, é lógico que é totalmente compreensível quando você pega alguém que ganha um salário mínimo e essa pessoa não consegue guardar nada, porque afinal de contas é apenas um salário mínimo em um país onde o custo de vida não para de aumentar. Você pega preço do ovo tá subindo 20% em um ano, da carne tá subindo mais do que isso, nas grandes cidades a moradia é extremamente cara. É natural que você olhe para uma pessoa que ganha pouco e fala, cara, por isso que ela tá endividada. Mas aí vem o questionamento, e quando a pessoa ganha 10 salários, 20, 30, às vezes até mais do que isso, e quando você vai olhar, essa pessoa está endividada também. E aí quando você olha dados, como por exemplo esse que eu tô colocando na tela, a fonte é a Confederação Nacional do Comércio, você vê que quase 3/4 das famílias brasileiras estão endividadas. E eu acredito até que isso aconteça por conta delas não entenderem a diferença entre renda ativa e renda passiva na hora que vão consumir. E aqui eu vou pegar um conceito lá do livro Pai Rico, Pai Pobre. No Pai Rico, Pai Pobre, há uma frase bem emblemática onde o Robert Kiyosaki ele afirma o seguinte: os ricos compram ativos, a classe média compra passivos achando que são ativos e o pobre só tem despesas. E depois ele coloca um esquema falando que você deveria comprar ativos e com o tempo seus ativos deveriam comprar os seus passivos. E ele classifica ativo como aquilo que te gera dinheiro, passivo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E aqui eu vou dar um exemplo de uma armadilha, e eu vi vários amigos da época do exército caindo nessa armadilha, que é a seguinte, né? Você pegava a pessoa e ela tinha o sonho de trocar de carro. Tinha um Gol e queria pegar um Corolla. E aí para isso a pessoa começava a poupar. Os que eram mais disciplinados, né? Alguns simplesmente faziam financiamento e pagavam juros exorbitantes, já que o financiamento de veículo é muito caro. O de imóvel é mais barato porque a garantia é o próprio imóvel. Como o próprio nome já diz, ele não se mexe. Já carro não, ele se mexe, você pode esconder no Paraguai, etc. Então os juros são bem altos. Mas pegando o cara que era disciplinado, ele começava a poupar um dinheiro todo mês, ia juntando, vendia o carro antigo, comprava o novo. E aí começava o problema, porque a renda ativa dele não tinha mudado em nada. A renda ativa é aquela que vem do seu trabalho. No entanto, agora ele tinha um bem de preço mais alto e com manutenção mais cara. Se você pensa no IPVA, é um percentual do valor do carro, então ele seria mais alto. Se você pensa em combustível, com o carro velho você topava colocar em uns postos aí onde você não tinha tanta segurança. Com o carro novo você vai colocar o melhor combustível. Manutenção é a mesma coisa. Ah, bateu o carro, o seguro é mais caro. Ah, não tem o seguro, vou resolver pagando. Bom, a lanterna do Gol tem um preço consideravelmente mais baixo do que a do Corolla. O carro velho você topa parar na rua, o novo é só no estacionamento. E aí quando você ia ver esse bem, que em contabilidade seria um ativo, ele não para de tirar dinheiro do bolso da pessoa que ainda tem a mesma renda ativa de antes. E aí que vem a questão da renda passiva, que é libertadora. É aquela renda que não depende diretamente do seu trabalho. Ela pode vir, por exemplo, dos seus investimentos, você colocar o dinheiro trabalhando para você, ou de uma empresa que você montou, né? Porque como funcionário você trabalha para os outros, se você é autônomo você está trabalhando para si mesmo. Agora o empresário realmente que ele montou, o empreendimento com pessoas trabalhando com funções bem definidas, essas pessoas acabam trabalhando para ele. Então de lá ele pode vir a ter uma renda passiva também, que tende a dar mais trabalho do que a renda passiva com investimentos. Mas é nessa hora que você deveria começar a comprar essas coisas mais caras, aumentar o seu padrão de vida, e não antes disso, enquanto é o seu braço que tem que pagar por esse padrão de vida aumentado. E esse é o grande erro que as pessoas cometem, que faz com que o indivíduo que ganhe 10, 20, 30, 40, 50 mil fique endividado. Ele vai trabalhando mais, vai ganhando mais dinheiro. Geralmente essa pessoa não sabe investir, então ela pensa que investimento é poupança, mas ela também entende que a poupança está sempre perdendo para a inflação. Então fala, não vale a pena investir. E ela vai comprando as coisas que dão mais custo de manutenção, só que uma hora essa renda ativa dela tende a estagnar ou talvez até venha a cair. Isso costuma acontecer por conta de idade. E aí nessa hora ela já tem um padrão de vida, e é muito fácil você subir o padrão de vida. Agora na hora de descer os degraus dessa escada é tremendamente complicado. Então a renda para de vir, o custo lá no alto, e aí começa a situação de endividamento em um país onde o crédito é muito caro. E aí para que você não caia nessa armadilha, eu vou passar agora a sugestão de orçamento, que como eu já disse anteriormente, né, é apenas um guia. Eu sei que algumas pessoas têm uma vida mais complexa, já têm filhos, já tem uma herança, né, dívidas que tem que ser pagas, etc. Para outras vai ser muito simples. Eu, por exemplo, segui praticamente essa sugestão com umas pequenas diferenças de percentual, assim que eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras lá em 2010. E para mim foi muito simples, porque em dezembro eu ganhava R$1.000 como cadete, aí eu me formei em janeiro, comecei a ganhar 4.500 como aspirante oficial. Então eu simplesmente pensei, se antes eu vivia com R$1.000, tudo bem que eu não pagava aluguel, né, morava dentro da Academia Militar, mas agora será que eu não posso viver com 3.000? Aí eu consigo adequar essas despesas, o carro
moradia, e ainda tem 1.500 que eu vou tratar como se não fossem meus, mas sim do meu eu do futuro. E aí, graças a esse hábito, eu comecei a formar um patrimônio. E como eu tinha esse orçamento definido, né, qualquer renda extra que entrasse, por exemplo, 13º, eu nunca recebi 13º, porque eu interpretava que não era meu, era do eu do futuro. Todos eles foram integralmente investidos. Eu simplesmente pensava, o ano não tem 13 meses, tudo bem que tem aquela conta, né, um mês tem 28 dias, então pega esses 2 dias a mais de 1, 3, etc, você soma, vai dar um mês a mais. Só que eu já tava vivendo os 12, então eu pegava aquele dinheiro e investia. E se eu atrasasse meu investimento por algum motivo, eu pagava multa e juros pra mim mesmo. E pra começar a sugestão de orçamento, eu acho que o principal é já entender que uma parte do que você ganha não te pertence. Isso vai pertencer ao seu eu do futuro. Nessa sugestão, eu coloquei que você deveria destinar 15% daquilo que você recebe. Isso deveria acontecer no momento que o dinheiro cai na sua conta para os investimentos pensando em liberdade financeira. Pô, Bruno, mas esses 15% na remuneração que eu tenho atualmente vai dar muito pouco dinheiro. Eu fico até desanimado de investir. Eu entendo essa parte, né? Afinal de contas, você vai lá e investe, por exemplo, R$300 e vai olhar no mês seguinte você tem 303 e uns quebrados. Então é desanimador no começo. As coisas demoram para acontecer, até que acontecem de repente. Quando os montantes já estão maiores, você vê realmente aquilo crescendo com mais intensidade. E essa é uma dica que eu posso passar para que você não fique tão desanimado. Esqueça os dias, os períodos de meses e comece a pensar em anos. E aí, dando um exemplo de uma pessoa que começa a investir R$300 por mês, em comparação com uma outra que pensa, não, isso é muito pouco, eu vou esperar para ter mais dinheiro para investir. Ela espera 10 anos para começar, aí começa com 500. Esse dos R$300, ele vai investir durante 30 anos. O dos 500 esperou 10 e começa a investir depois, então teve 20 anos de investimento. Aqui eu não vou considerar a inflação nesse período, porque o objetivo é focar na diferença entre ambos os casos. E eu vou supor que ambos tiveram a mesma rentabilidade, 10% ao ano, o que é a média da nossa Selic, se a gente pega nos últimos 10 anos. Pegando esse primeiro investidor, que eu chamei de pessoa A, que investiu R$300 por mês, com uma rentabilidade de 10% ao ano, e de aportes ele teria somado a quantia de R$108 mil, versus a pessoa B, que esperou 10 anos para começar, então investiu 500, começou a investir mais, durante 20 anos, e de aportes ele teria somado 120 mil. Aí eu pergunto para você, quem juntou mais dinheiro no final? Acredito que você que está aqui já saiba a resposta, né, por conta da ação dos juros compostos, e no final a pessoa A juntou bem mais dinheiro. A A juntou R$618.852,99, enquanto a B juntou 359 mil uns quebrados. Tudo porque ela começou a investir 10 anos antes, ainda que a quantia não fosse tão grande assim. Sendo que aqui é uma simulação básica, né? Porque eu duvido muito que o investidor ele comece a investir com 100, 200, 300 reais e não vá aumentando o aporte ao longo do tempo. Até porque, principalmente para quem começa a investir jovem, a tendência é que você vai tendo mais sucesso na carreira e consiga fazer aportes cada vez maiores. Talvez até a sua carreira deslanche por conta dos aportes que você fez. Aí você pega esse dinheiro e abre um negócio. Isso também acontece bastante. Aí se der certo, você avança várias casas no jogo da vida, se der errado, você regride algumas, né? Então tem que ter cabeça boa para abrir negócio também. Poxa, Bruno, tá, mas esses 15% que eu vou destinar para investimentos, né? Pensa no dinheiro caindo no seu bolso, aí você tira 15 e tá nos investimentos. No que eu vou investir? Como eu já disse, o foco aqui é a sua liberdade financeira. Então você vai construir uma carteira diversificada, alocando em diferentes ativos e, na minha opinião, diferentes moedas e até países. Você não deveria deixar todo o seu dinheiro aqui no Brasil. Um país emergente, sujeito a muito risco, tanto na parte da moeda quanto na parte política, com insegurança jurídica, instabilidade, e não apenas de agora, né? Se você pega os Estados Unidos, desde o começo eles são uma república, cada vez mais democrática. E se você pega o Brasil ao longo dos últimos 100 anos, já teve de tudo. Então a chance de no futuro a gente descambar pra alguma coisa ruim comparado aos americanos, eu acho que é maior. Pô, Bruno, beleza, mas eu não sei investir. Aí há 2 caminhos. Você pode tentar aprender sozinho, e claramente é possível, né? Investir não é um morango, né? A coisa mais fácil do mundo, mas tem gente me assistindo aqui que é advogado, que é médico, arquiteto, engenheiro, já aprendeu coisas muito mais complexas, investimentos será só mais uma habilidade. Ou você pode fazer um bom uso do dinheiro para comprar tempo, para aprender a investir mais rápido, com menos erros no caminho. Foi, por exemplo, o que o Benet fez. Foi aluno do Viver de Renda, mas antes disso tentou sozinho, chegou a perder 1/5 do patrimônio que ele tinha investido, e aí depois que ele adquiriu o conhecimento, ele conseguiu reverter esse resultado e começou a ter uma boa rentabilidade. E o Benet é só um dos casos, assim como o Lucas, que eu tô colocando aqui na tela também, você pode pausar e ler o depoimento dele. É um outro caso de milhares que existem. No Viver de Renda já passaram mais de 45 mil alunos. E aí fica o convite, se você quiser aprender com quem já fez a trajetória, numa condição mega especial e única que a gente nunca fez antes, dê uma olhada no link aqui na descrição, porque dessa vez, na turma 31 do Viver de Renda, a gente separou um pacote onde você leva o Viver de Renda, o do 1.000 ao milhão, do meu sócio Thiago Nigro. Pelo 1.000 ao milhão já passaram mais de 110 mil alunos, então ninguém teve mais alunos que o Grupo Primo somados quando a gente pensa em educação financeira. Além disso, você leva a Finclass, carteiras recomendadas, tem curso de vendas do Lobo de Wall Street, o Jordan Peterson, tem os nossos 3 livros. Se você ficar entre os 200 primeiros, todos assinados na sua casa. Se ficar entre os 100, tem um evento presencial aqui na sede do Grupo Primo.
programa e muito mais coisas. São 17 produtos ao todo. Sendo que como essa oferta vai ser no dia 9 de junho, próximo dia dos namorados, ao adquirir um acesso você ainda ganha um outro para dar de presente para quem você quiser. Inicialmente a gente pensou em cônjuge e namorada, mas ia ser mais difícil controlar isso, talvez até constrangedor, então simplesmente liberamos. Você pode dar esse acesso para quem você quiser. Mas enfim, as informações todas estão no link da descrição, inclusive preço e condições de parcelamento. Dê uma olhada lá, você vai se surpreender. Continuando aqui nas fatias do orçamento, próxima fatia, 15% foi para liberdade financeira, 10% vamos colocar para estabilidade. Ou seja, para você construir o seu presente de uma maneira mais sólida, criando a sua reserva de emergência. E aí vamos lembrar que essa reserva, ela tem um tamanho móvel, né? Depende da sua ocupação. Quanto mais estável for sua ocupação profissional, por exemplo, você é funcionário público no âmbito federal. Era o meu caso lá atrás como militar. A sua reserva de emergência ela pode ser menor. Eu utilizava 3 meses da minha renda. Agora, se você é um corretor de imóveis, que olha a sua frequência de vendas e vê que você faz uma venda, mas de repente fica 6 meses sem vender, essa reserva de emergência deveria ser maior. Quanto? Talvez 6 meses da sua renda, talvez 12. Algumas pessoas gostam de pensar em custo de vida e não em renda. Para boa parte dos brasileiros não faz diferença, né? Porque a renda é igual ao custo de vida, o pessoal gasta tudo que ganha. Mas eu vou pensar aqui em renda. E vamos colocar na média que essa reserva de emergência vai ter 6 meses da sua renda. E aí que já mora um primeiro problema. Porque perceba que ao mandar 10% todo mês, com o objetivo de ter 6 meses da sua renda, vai demorar 10 meses sem contar a rentabilidade para você ter um mês. 20 para ter 2, 30 para ter 3, 40 para ter 4, 50 para ter 5, 60 meses para completar sua reserva. 60 meses são 5 anos. Justamente por isso que eu não acho interessante que você foque só na reserva de emergência e deixe de investir no resto, né? Porque 5 anos de mercado você vai aprender bastante coisa. Se eu pego o Bitcoin e volto 5 anos no tempo, a gente vai estar lá em 2020, ele estava custando uns 50 mil reais. Hoje está custando uns 600 mil. Então olha a multiplicação que aconteceu nesse período também. Esse é um primeiro ponto de por que eu não sou a favor de investir só na reserva nessa fase inicial. Poxa, Bruno, mas a minha reserva de emergência cresce de maneira mais devagar e se algo acontece eu fico mais exposto a risco. Sim, mas aí você pode usar alguma coisa para complementar essa reserva, principalmente em situações mais traumáticas, que seriam um seguro de vida. E é diferente do que muita gente pensa, né? Ah, seguro de vida só vai ser útil se eu morrer. Então a utilidade nem é para mim, né? É para os herdeiros. Sendo que eu sou solteiro, não tenho filhos e os meus pais têm uma situação remediada. Então melhor não ter seguro. Mas é que a pessoa se engana, porque seguro de vida não cobre só o caso de morte. O seguro vai te atender também na questão de eventuais acidentes que podem vir até a prejudicar sua capacidade de trabalhar durante o restante da sua vida. Então você tem uma curva de construção patrimonial, essa seria a sua trajetória, aí tem um acidente no meio do caminho e essa trajetória muda. O seguro traz esse valor futuro pro presente, para te ajudar a lidar melhor com esse desafio. Da mesma forma com doenças graves. Então ter um seguro de vida vale a pena, principalmente para aqueles que são mais jovens e estão vendo aqui esse vídeo. Eu digo principalmente porque pro mais jovem é mais barato. E aqui fazendo uma cotação rápida no site da ASUS, que é uma empresa parceira aqui do grupo nessa parte de seguros, eu coloquei na simulação para um homem de 33 anos, se fosse para mulher seria mais barato, com hábitos saudáveis, né? Ou não é uma pessoa que fuma, é uma pergunta que eles fazem lá, e com pagamento de R$15 mensais, essa pessoa teria uma cobertura de até 120 mil reais. Se a gente pensa em alguém que ganha 5 mil reais aqui nesse exemplo, a reserva de emergência teria 60 mil reais, então veja que é uma cobertura bem interessante. E aí cada um pode simular na sua casa, dar uma olhada, né, em qual seria o preço, e para quem quiser bater um papo com um corretor de seguros, vou deixar o link aqui na descrição, aí você pode falar com um especialista da Portfel, que vai te ajudar a adequar o melhor plano para sua necessidade, pensando ali em custo-benefício. Porque seguro não tem que ser caro, na minha opinião. A mentalidade é que vale a pena você pagar pouco para se proteger da pequena chance, porque boa parte do pessoal que tá vendo esse vídeo aqui não vai ter problema, não vai acontecer nada. Então pagar o seguro vai ser, entre aspas, né, perder dinheiro. Só que alguns poucos vão ver essa chance pequena se materializar, transformando-se num problema grande. Então veja que ao pagar pouco para se proteger da pequena chance de algo dar muito errado, você tá fazendo um bom negócio. Porque se esse algo acontecer, o dinheiro tá lá para te ajudar a lidar melhor com esse problema. E para boa parte das pessoas, quando não acontece, bom, você deixou um pequeno dinheiro na mesa, mas foi pouca coisa para que você pudesse ter mais proteção e tirar um pouco da incerteza que faz parte naturalmente da nossa vida. Como humanos, muita coisa pode dar errado, né? Para morrer, basta estar vivo. Tá, beleza, Bruno, nessa reserva de emergência, onde eu vou investir? Existe um tripé impossível nos investimentos, né? Você não consegue ao mesmo tempo muita liquidez, que é você conseguir acesso ao dinheiro de maneira fácil, muita segurança e muita rentabilidade. Ou não deveria, porque hoje no Brasil com juros altos você até consegue. Mas o ponto é que você poderia ter mais rentabilidade em outras coisas, né? Então aqui você abre mão da rentabilidade para ter mais liquidez e mais segurança. Se você pensa em um imóvel, ele pode dar muita segurança e pode dar uma boa rentabilidade, mas ele não te dá liquidez. Se pensa em ações, na renda variável, você pode ter muita rentabilidade e tem muita liquidez, mas você não tem essa segurança, tem muita oscilação. Então naturalmente aqui a gente vai para renda fixa e para renda fixa mais conservadora. Aí você abre mão de um pouco de rentabilidade para ter bastante liquidez e segurança. 2 exemplos de investimentos que você pode usar para sua reserva de emergência para direcionar esses 10% mês após mês são o Tesouro Selic, você consegue encontrar em qualquer corretora
corretora, banco, e um CDB de liquidez diária pagando 100% do CDI ou algo próximo disso. Sendo que aí você corre mais risco do que no Tesouro, que uma coisa é emprestar dinheiro para um banco, outra é para o país. Principalmente se você vai para bancos menores, né, onde você não tem tanta transparência assim dos dados, quanto nos maiores, que são empresas listadas em bolsa, então trimestralmente saem os dados. Até por isso eu prefiro ficar nos bancos listados nesse caso. Só que você ganha em liquidez, porque no fim de semana, por exemplo, você não consegue acessar o dinheiro do Tesouro Selic. As liquidações, né, as vendas que você faz para o Tesouro para você resgatar o seu dinheiro só são em dias úteis. Já no CDB de liquidez diária, pelo menos em boa parte dos bancos, você consegue tirar o dinheiro a qualquer hora, inclusive nos fins de semana. Partindo para a nossa próxima fatia, então a gente viu 15% para liberdade financeira, 10% para estabilidade, sua reserva de emergência, um pouquinho para que você possa pagar um seguro. E aí vem a maior fatia do seu orçamento, 55% para necessidades básicas, que é tudo aquilo que você pode até reduzir, mas não pode cortar. Vamos supor que você queira reduzir seu gasto com alimentação, vai comer menos fora, beleza, mas não dá para cortar isso. Jejum intermitente uma hora acaba, a gente não consegue viver de luz, não fazemos fotossíntese. Quero diminuir meu gasto com vestuário, ok, mas tem que andar vestido, você vai gastar alguma coisa. Vou diminuir com transporte, mas não dá para diminuir tudo. Então tudo aquilo que você precisa para viver está nessa fatia. E quanto vamos gastar? 55% daquilo que você ganha. Evidentemente, para quem ganhar mais é mais fácil, para quem ganhar menos fica bem mais complicado, mas todo o básico deveria estar aqui. E o pessoal foca muito naquilo, tá? Mas e a academia? É necessidade básica ou tá em outra área? Eu costumo falar duas coisas nesse caso. Primeiro, é que dinheiro não tem carimbo, né? Se você coloca essa academia em outra área do orçamento, como a gente vai ver adiante, do mesmo modo tá tirando dinheiro do seu bolso. E segundo, aí depende, né? Porque uma academia barata é necessidade básica. Agora, você treinar na academia mais cara da sua cidade, aí já começa a entrar numa parte talvez de lazer, que é uma outra fatia que a gente vai ver adiante. Mas essa é até uma dúvida menor, porque os grandes vilões dessa parte, assim, em termos de pegar uma fatia maior da necessidade básica, são moradia e transporte. Dentro de transporte, você tem o custo de um carro, por exemplo. São as duas despesas mais relevantes. E por isso você tem que pensar muito bem na escolha de ambas, né? Porque morar no imóvel muito caro pode não ser interessante, mas aí você vai para uma outra região mais afastada do trabalho, aí você até economiza no aluguel, mas gasta mais em custo de transporte, gasta mais tempo também, que é um recurso valiosíssimo. Então é preciso buscar um equilíbrio nessa parte. Eu, particularmente, em grandes cidades, toparia gastar um pouco mais em moradia para ficar mais próximo do trabalho, para evitar deslocamentos de horas. Em cidades onde o fluxo de trânsito não é tão intenso, né? Aí você pode morar um pouco mais afastado. E em termos de transporte, a minha vida toda eu nunca tive um carrão. Talvez até possa classificar hoje o carro da minha esposa como um desses carros mais caros, né? Um Volvo XC60. Mas antes disso eu tive um Citroën C3, horrível, quebrou os vidros elétricos 5 vezes, fiquei com ele durante 6 anos. Depois eu mudei para um Renault Clio vermelho, 2 portas, sem direção hidráulica. Era bom que eu treinava ao mesmo tempo que eu fazia as manobras para estacionar o carro. E aí fiquei um tempão sem carro, só andando de Uber, depois peguei carro de aluguel. Aí agora tô com um de aluguel, que eu pego lá da Movida, e a minha esposa tem o dela. Meu de aluguel é um Commander. E vários amigos meus têm carros, cara, perder de vista assim o preço, né? Mas nessa fase, quando a pessoa já construiu patrimônio, beleza. Agora, antes disso, não. Pega um carro mais tranquilo mesmo. Até porque carro hoje em dia tá caro, né? É normal você achar um carro lá básico por 100 mil reais. E aí vem o ponto de você morar próximo do trabalho, porque numa grande cidade, com uma infraestrutura de transporte interessante, você pode usar um metrô, talvez você possa ir de bicicleta, dependendo até você consegue ir a pé. E aí você economiza não só no uso do carro, mas também em estacionamento, que costuma ser bem caro em cidades grandes. Mas enfim, são só ideias. Eu sei que cada caso é um caso aqui, mas se você pensa em cortar alguma coisa para reduzir sua necessidade básica e conseguir fazer com que ela se encaixe nos 55%, eu miraria principalmente isso: transporte e moradia. Próxima fatia, depois que já vimos 55% de necessidade básica, 15% de liberdade financeira e 10% de estabilidade, ou seja, já chegamos em 80% do orçamento, faltam duas fatias de 10%, totalizando 20% ao todo e completando 100% do seu orçamento, que são lazer e a parte de educação. O lazer está numa parte afastada do seu orçamento, mas eu considero que é uma necessidade básica também. Você tem que aproveitar a vida de alguma forma. Eu gosto sempre de dar o exemplo dos deuses gregos, né? Porque eram seres que não precisavam nem comer nem beber, eles eram imortais. No entanto, eles comiam ambrosia e bebiam néctar, além de fazer uma série de outras coisas. Nada é tão humano quanto um deus grego. Mas isso mostra que até esses seres míticos prezavam por essa parte do lazer. Então não dá pra achar que a gente vai conseguir ficar sem lazer, pelo menos não em períodos muito estendidos de tempo. E aqui você coloca um dinheiro que você separa para viagens, para hobbies que você tenha, jantares fora, né, idas ao cinema, esse tipo de coisa entra nessa fatia. E os outros 10% para educação é para que você possa melhorar em termos de conhecimento, inclusive esses 10% se forem investidos em educação financeira ou em algo que você possa usar na parte profissional, tendem a trazer mais dinheiro no final. Agora não dá para falar que esses 10% não são gastos, são sempre investimento, porque tem muita gente que escolhe vertentes de educação, que são interessantes pelo ponto de vista cultural, mas não necessariamente vão trazer mais dinheiro. Eu, por exemplo, adoro a história do Império Romano, compro bastante livros sobre o assunto, mas eu não espero que esse conhecimento me traga mais dinheiro. Agora, quando eu
estudo sobre mercado e eu espero que isso acabe acontecendo ao longo do tempo. E aí, pegando um exemplo de uma pessoa que ganha 5 mil reais, perceba que esses 10% em lazer podem parecer pouco, mas no ano já dariam 6 mil reais. E os em educação, para quem não faz uma faculdade, um MBA, uma pós, podem parecer muito, né? 500 por mês. Então lá atrás, né? O que eu fazia? Eu buscava juntar os dois para fazer viagens com um viés mais cultural. Em educação, pelo menos comprava um livro por mês sobre o assunto que eu queria dominar, e o que sobrava eu ficava investindo. Aí no final do ano, eu pegava lá aquele saldo de educação, juntava com algum saldo de lazer para fazer uma viagem com aspecto cultural. Como eu disse aqui, é só uma ideia. E aí, colocando na tela todas as fatias, veja que ao seguir essa sugestão de orçamento, você estará investindo 25% daquilo que você ganha. E eu gosto de pensar nisso como uma via de mão única, né? Você investe, esse dinheiro tá lá, pode ter ações, fundos imobiliários, coisas que paguem dividendos, mas eu não faria o dinheiro voltar. Eu deixo ele lá sendo acumulado para que fique cada vez maior. Esse dinheiro não é meu, é do meu, é do futuro. E aí, com o tempo, esse patrimônio vai aumentar cada vez mais, até uma hora onde você vai conseguir ter uma renda passiva, vinda dos dividendos, ou, por exemplo, de vendas de parte da sua posição, que serão capazes de bancar o seu custo de vida. E aí, nesse momento, você pode parar de trabalhar por obrigação e começar a trabalhar por opção. Ou largar um emprego do qual você não gosta para começar a fazer aquilo que você gosta. E aí a vida vira outra coisa. Por fim, pessoal, vou lembrar novamente que essa é apenas uma sugestão. Busque adequar para a sua realidade, mas o mais importante, eu diria, é contemple, dentro daquilo que você recebe, uma fatia para que você possa investir mensalmente e siga esse ciclo. Recebeu a remuneração, investe esse dinheiro e se vira nos 30 que sobrar para que você possa bancar seu custo de vida sem fazer dívidas. Espero ter ajudado, um grande abraço e até a próxima.